Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Luana e hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre arte com vocês. E hoje nós vamos estudar aí essa obra famosérrima, Guernica, do nosso querido pintor espanhol Pablo Picasso. Ele retrata nessa obra o bombardeio que aconteceu na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola, entre 1936 e 1939. Ela é um grande mural que mede cerca de 351 centímetros por 782 centímetros. Ele utilizou a técnica de óleo sobre a tela. Por meio de fotos que foram divulgadas no jornal, então Picasso teve a ideia de retratar o horror que estava acontecendo nessa cidade de Guernica, quando a cidade foi bombardeada pelos alemães. Com características cubistas, a atmosfera criada pelo artista nesta obra denota os horrores da época e de suas terríveis consequências. Nas figuras presentes, nós podemos notar o desespero e os gritos de horror das pessoas. No chão há um soldado morto e ao seu lado uma mulher com a perna ferida. Na esquerda, uma mulher grita e chora a morte de seu bebê. E do outro lado, uma mulher é exibida no meio das chamas. Podemos também ver as construções e o touro e o cavalo, que são símbolos da cultura espanhola. Picasso produziu uma obra monocromática, ao escolher tons de cinza, preto e branco, o que faz referência ao caráter documental das fotografias da época que o inspiraram na produção desse painel. Vamos observar então alguns detalhes desta obra, Guernica? O primeiro detalhe que a gente observa é a vela, que representa uma pequena chama de esperança frente ao desespero mediante a guerra, uma expectativa, uma crença de que dias melhores virão. O segundo detalhe que a gente pode observar aí é o cavalo, que exibe uma enorme boca aberta com os dentes à mostra e uma língua pontiaguda. Ela traz a representação da dor em um nível ainda maior do que a dor humana. É como se um grito selvagem e visceral surgisse naquele momento. O terceiro detalhe que a gente pode ver nessa obra é o lustre, que exibe raios triangulares e o formato ocular. Pode ser entendido como um grande olho divino que observa a cena e também traz referências à figura solar. Quarto detalhe é a Pietà, que é essa mãe que segura seu filho morto nos braços, carregando dor e um sofrimento, fazendo também uma alusão à cena bíblica de Maria com Jesus sem vida em seu colo, quando Jesus é crucificado. O quinto detalhe é uma pessoa em chamas. O artista reproduziu essa realidade através das labaredas que saem pelas janelas nessa área da pintura. O homem tem os braços levantados em sinal de desespero. Então esses são os detalhes dessa obra aí de Picasso, Guernica, obra famosíssima. E nós vamos dar continuidade a essa aula falando sobre a música na modernidade. Bom, a gente sabe que existem várias inovações culturais que intensificam nos diversos movimentos do modernismo europeu, que ocorreram também na música. Nesse período do modernismo surgiram vários compositores na Europa, no Oriente e também aqui no Brasil. John Cage escrevia suas composições em forma incomum, muito diferente da convencional. Então, John Cage, que era um músico experimental, ele escreveu sua primeira obra, First Construction in Metal, em 1937. Ouçam só. E aí, em 1938, ele inventou o piano preparado, que possibilita diferentes efeitos sonoros por meio da introdução de objetos, entre elas cordas. No ano de 1939, John Cage criou a primeira peça musical eletrônica da história.
E em 1953 ele estreou a sua obra 4 minutos e 33 segundos, que foi o tempo que o artista ficou em silêncio no palco, surpreendendo toda a plateia. Imagina, você vai lá para ver o artista e ele fica em silêncio. Foi isso que John Cage fez, né? A estética moderna teve seus desdobramentos em diversos campos da arte. A influência do cubismo pode ser notada também na música do compositor, considerado um dos maiores músicos do século XX. Stravinsky revolucionou o ambiente musical da sua época, fragmentando o ritmo em suas composições de forma semelhante ao que Picasso fez na pintura. Em 1910, então, Igor Stravinsky estreia sua obra O Pássaro de Fogo, e ele ficou conhecido mundialmente. Vamos observar então a obra dele? Essa obra ela pode ser apreciada também na animação Fantasia, do ano de 2000, da Disney, em uma cena em que sons são associados a imagens fantásticas. Ok, então hoje nós falamos sobre a obra famosa de Picasso, Guernica, e também sobre dois grandes músicos da música moderna, que é o Igor Stravinsky e o John Cage. Espero poder ter contribuído aí para a aprendizagem de vocês, tá bom? Não se esqueçam de ler o livro, fazer as atividades e mandar um ok para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!